Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era o dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximar de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para se cumprir-se a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebrando essa solenidade, Sagrado Coração de Jesus, nós temos esse texto de São João, capítulo 19, é um texto muito rico. Aqui nós estamos com os versículos 31 e 37, onde já nos apresentam Jesus na cruz, no momento onde aqueles que foram crucificados com ele, que viveram o pecado através dos roubos e tantas outras coisas, onde nós não sabemos todos os detalhes, o porquê que eles eram ladrões. Mas nos versículos anteriores nós temos também o belíssimo texto onde São João nos relata Jesus na cruz, com as mulheres, a mãe de Jesus e João. E um gesto tão lindo. Jesus, que tinha consciência plena de ser Filho de Deus, que se entregou por nós, para a nossa salvação, olhando a João, ele disse: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Daquele momento em diante, João, que era o discípulo mais jovem, zelou e cuidou de Maria, a mãe de Jesus, a nossa mãe. Ou seja, Jesus deixa claro que cada um de nós é chamado também para cuidar de Maria, levar sempre Maria no nosso coração. E aqui, de maneira particular, o texto ele nos fala que era o dia da preparação para a Páscoa, ou seja, era o sábado, o dia de oração por excelência. Para os nossos irmãos judeus, a sexta-feira, a partir das 18 horas até as 18 horas do sábado, é o dia de preceito para a vida de oração. A partir da morte e ressurreição de Jesus, onde nasce a igreja,
através desta seta que transpassa Jesus e jorra água e sangue, nós vamos ter na tradição cristã o domingo, no dia da ressurreição, o dia do Senhor, como também para os nossos irmãos islâmicos é a sexta-feira, que é o dia de preceito, onde o homem islâmico ele deve se dedicar aquele dia à vida profunda de oração. Mas vejam, Jesus ele está ali na cruz, porque Pilatos ele deu a ordem. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. E ao se aproximar de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas o soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. A misericórdia de Jesus, que nos lava, nos purifica, essa água do batismo, esse sangue da Eucaristia, da penitência, onde nós somos convidados a uma transformação, a beber dessa fonte de misericórdia, que é justamente este momento privilegiado, como nós, quando acompanhamos todo o processo do rito pascal, do trido, podemos ver o servo sofredor da maneira como Isaías ele relata, a maneira como Jesus ele vive com tanta resignação, com tanta humildade, como também Maria no silêncio, Maria que acompanha de longe, só se coloca aos pés da cruz, não interrompe em momento algum, porque ela confia na grandeza, na bondade e misericórdia do Pai. Maria Madalena e as outras, ainda no domingo de madrugada, elas vão até a sepultura. Mas Maria não. Maria está lá na casa. Está na casa provavelmente de João, porque ele seguiu. João zelando por Maria. E aqui nós podemos ver toda a fonte, toda a teologia, onde nós podemos encontrar dessa belíssima solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Onde essa teologia, no decorrer de toda a história da igreja, ela foi sendo desenvolvida e cada vez mais, dentro da experiência em cada século, aprofundada. Seja no século XIII, ali com a grande figura de Hercules de Helfa, no século XVII, com a figura de Santa Margarida Maria Lacoque, e ainda na Espanha, com João Eudes, onde ele faz a primeira festa do Sagrado Coração de Jesus, como também nós vamos encontrar no século XIX a beleza como esta teologia, esta espiritualidade, ela avança. Não é à toa que um número imenso de congregações e institutos vão receber o nome de Sagrado Coração de Jesus. Vamos ainda chegar ao século XX, com a grande figura de Santa Faustina Kowalska, onde também ela vai fazer a experiência através desse Jesus misericordioso, que vai dialogando, orientando Faustina a escrever o seu diário, onde pede que seja pintado aquele quadro da misericórdia, onde jorra esta sangue e água, que vai nos lavando e vai nos purificando. Como é belo, quando olhamos e parece ser duro este momento. Quanto sofrimento Jesus já passou desde o momento da sua prisão. Agora, agonizando na cruz ainda. Após a sua morte, ele é atingido com esta lança, onde foi aberto, onde ele foi perfurado, mas ao mesmo tempo, mesmo silencioso,
vai gerar essa ação do soldado, onde vai transformar este homem numa testemunha, porque podemos ver aquele que viu da testemunha, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos, e outra escritura ainda diz: olharão para aquele que o transpassaram. Jesus, manso e humilde, ele nos dá esse exemplo. E o Pai não decepciona. Jesus, ele ressuscita verdadeiramente para nos salvar. Ele vence a morte. Mas este sinal é um sinal belo, onde mostra esse coração do Pai. Na primeira leitura nós vimos Oséias, e Oséias é um livro muito importante para a vida consagrada, porque Oséias é um que fala muito sobre a teologia da vida consagrada. E nós podemos ver que sempre esse Deus foi misericordioso e que acompanhou. Vejam Oséias de uma maneira tão linda, tão poética. Ele vai dizer: quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho, ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Vejam que a rebeldia, já no paraíso, Deus teve um grande sonho, uma vida paradisíaca. Mas a partir da rebeldia, do não de Adão e Eva, nós vamos encontrar tantos momentos, homens e mulheres, que rejeitam esta amizade com Deus, esse Senhor que é cheio de compaixão e misericórdia. E ele diz: meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Porque Deus é manso e humilde de coração. Portanto, nós como batizados, que bebendo nessa fonte, onde jorra esta água, temos que rever o nosso batismo. Como vivemos o nosso batismo? Este é o ano do laicato. E esta obra, Peregrino de Jesus, é uma obra que nasceu dentro do coração de leigos, Dona Lourdinha, aqueles que acompanham, aqueles que são assistidos. O documento da CNBB 105 nos fala sobre a espiritualidade, como viver esse batismo. Todos nós temos dons e podemos ser esse canal da graça, da misericórdia. Com certeza, tantos aqui fizeram essa experiência através do instrumento, porque viver numa comunidade, num carisma, numa espiritualidade, é colocar os nossos dons a serviço, um coração manso e humilde, ser fonte de misericórdia. Nenhum de nós, se você julga o teu irmão, não tem condições, se escandaliza. Imagina então um padre. Eu sempre, quando um padre vem trazer alguns problemas, eu digo: meu filho, se você está se escandalizando, para. Porque Jesus nunca se escandalizou de Maria Madalena, ele não se escandalizou de Mateus, de Zaqueu, de tantos outros. Nem de Judas ele condenou. Portanto, todos nós temos que saber contemplar um olhar de misericórdia, olhar de Jesus. Queridos irmãos, esse texto, quando nós meditamos o versículo 32, os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, e foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com a lança, e logo saiu sangue e água. Nós temos que rever o nosso compromisso com o batismo. Eu estou sendo sal e luz no mundo? Eu estou vivendo intensamente os sacramentos da igreja? Porque aqui também nós temos a questão do sacramento da reconciliação, esse Deus que é amor, que é misericórdia.
a Eucaristia, como que nós vivemos a caridade, o amor, quando nós saímos pelas nossas ruas. Quantas coisas são necessárias. Todas as vezes que eu presido uma missa de consagração, de maneira particular nas congregações que vivem às vezes muito dentro, e o Santo Padre Francisco, desde que ele iniciou o seu pontificado, ele coloca o bloco na rua, uma igreja em saída, ir ao encontro. E o nosso querido cardeal, bem antes já do Papa chegar, já foi a pastoral que desde o momento que Dom Arani iniciou, ele foi o primeiro a sair, a percorrer praticamente todas as paróquias, num espaço tão curto. Ele visitou mais de 280 paróquias da arquidiocese, ou seja, estando, e a gente sabe que ele está celebrando na rua, aquela bendita trezena de São Sebastião é uma coisa de doido, Sim, os mais jovens às vezes não aguentam, e ele sobe, ele desce, ele leva em todos os segmentos, não faz acepção de nenhum, vai à Vila Mimosa, ele vai à Marinha, ele vai à Polícia Federal, ele vai ao morro, ele vai à comunidade, não faz acepção, ele tem a alegria de estar ali. E aí que também, mas o leigo também, porque todas as vezes, então quando eu faço essas profissões, eu sempre pego a irmãzinha, em geral a igreja, o dia que a igreja está muito cheia, eu levo a irmãzinha até a porta da igreja, ela fica bem assustada, ela vai falar assim, será que agora ele vai me expulsar da igreja? Mas não, pelo contrário, é para que ela olhe lá fora o que o mundo está esperando do seu testemunho de vida como consagrada, ela como batizada, ela tem que dar o testemunho, porque nós temos tantas demandas. Não precisamos dar nem 100, nem 500 passos, que nós já vamos encontrar tantas necessidades para exercer esse coração dilatado de Jesus, para viver a misericórdia. Esse Deus que é amor. Portanto, queridos irmãos, essa solenidade, uma solenidade que para nós ela é riquíssima dentro da sua teologia, da maneira desse Deus, esse sangue e água que é jorrado do peito de Jesus, onde nós temos esse compromisso. Nós somos ou não somos filhos de Deus? Não somos batizados? A maioria não foram confirmados? Então, é evidente que nós temos. Uma das coisas mais belas na minha vida pastoral aqui na arquidiocese é que a gente também tem tantas comunidades em zona de prostituição, do crack, da Cracolândia, e a gente anda com todas esses irmãos andando por aí, Toca de Assis, Caminho, Aliança de Misericórdia, Talitacum, fazendo adoração lá no centro de prostituição, na Vila Mimosa, tudo. E quando a gente vê, de vez em quando você está lá na catedral, celebrando com o Dom Arani, no final vem uma pessoa e te dá um abraço, falando, obrigado que o Senhor me conferiu o sacramento da confirmação. O Senhor sabe quem eu era? Eu falei assim, você é uma filha de Deus? Não, eu era prostituta. Então, é lindo a gente ver, porque não podemos fazer acepção de pessoas. Quando você está crismando alguém, não precisa estar escrito lá, eu sou pecador em tal área. Não precisa, você é filho de Deus. E é tão lindo você ver essas mulheres, hoje também trabalhando como lideranças, tirando outras irmãs que estão ainda em situação, levando aí que a gente vive realmente toda a teologia do Sagrado Coração, a misericórdia desse Deus que é amor, ele é cheio de compaixão. E como nós podemos viver intensamente tudo isso? Portanto, queridos irmãos, também nós temos que ver, através dos nossos pecados, nós cravejamos o coração de Jesus também com o nosso pecado. É o dia também de nós fazermos desagravo ao Sagrado Coração de Jesus. Pelos nossos pecados, pelas nossas fragilidades. Somos frágeis, mas ser frágil é ser filho da prece. Em latim, frágil é pretia. E pretia a gente pode traduzir como filhos da prece. E ser filho da prece é saber reconhecer a tua miséria, mas reconhecer um coração dilatado que me acolhe, apesar dos meus pecados, sempre levantando. Não é à toa que amanhã nós temos o Sagrado Coração de Maria. É tão bonito quando a gente vê na história, porque a festa do Sagrado Coração
de Jesus, ali em torno de 1880, 85, né? Leão XIII, nós temos essa festa instituída. Pio IX anteriormente já estava delineando essa festa, mas nós vamos ter ainda no século XX, com a aparição de Nossa Senhora em Fátima, 1917, mas depois em 1925, na Espanha, Lúcia, ainda não carmelita, mas numa congregação, ela recebia a visita de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, como o Senhor na história, primeiro antes da aparição, Nossa Senhora mandou o anjo, ia um menino. E Lúcia começou a ensinar o menino a Ave Maria. E o menino não recitava a Ave Maria. Você sabe recitar a Ave Maria? Sabe. O menino ele não conseguia recitar. E ela diz que provavelmente ele devia ter uns 4, 5 anos, não tinha carteira de identidade, na citação da narração de Lúcia. E Nossa Senhora aparecia e dizia: procure a sua superiora, diretor espiritual e o bispo, e mande colocar para toda a Igreja Universal o desagravo do Sagrado Coração de Maria, os 5 primeiros sábados do mês. E ela, coitadinha, ficava com medo da superiora, ficava com medo do bispo, do diretor, e a coisa não ia. Em 1926, está lá, Lúcia, aparece de novo o menino, e ela se pergunta: você já sabe rezar Ave Maria? E ele disse: e você já propagou para o mundo inteiro o desagravo à minha mãe? E daí ela percebeu que era Jesus. E daí vem também a tradição do desagravo ao Sagrado Coração de Maria. Então vejam, Maria é sempre aquele que nos leva para Jesus. Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria. São duas festas que estão profundamente interligadas. Mas todos, ou seja Maria, ou seja Jesus, nos levam para ter gestos concretos de misericórdia. Como o Papa Francisco gosta tanto de falar, nós temos que saber tocar a carne de Cristo, sem fazer acepção de pessoas. Quando a gente vê a história de São Francisco, ele foi em busca do mais pequeno, do leproso. Há 2 meses atrás, em Roma, foi lançado oficialmente o livro sobre a biografia da Odetinha, que nasceu aqui em Madureira, paróquia São Pedro, a paróquia também Santo Sepulcro, a sua documentação de batismo toda ali localizada e na sua biografia. E é interessante a história dessa menina, porque desde 4, 5 anos ela visitava obras de caridades, porque os seus pais, de maneira particular a sua mãe, visitava, lhes tinha condições econômicas e ia. E ela ia até os leprosários que havia, muito mais do que hoje. Hoje nós temos pouca, aqui no Rio de Janeiro, é uma enfermidade que está mais controlada. Mas a mãe sempre perguntava: minha filha, se você não quiser ir, e quando chegar em casa não tiver vontade de comer, mamãe vai entender, por ver o estado do irmão, com toda a sua carne, por comida, E ela dizia assim: não, mamãe, isso não me... Pelo contrário, ela mostrava toda a compaixão, toda a misericórdia. E não é à toa que o seu livro ficou A Pequena Mística. Pode ter uma pequena mística em Madureira? Pode ter. Mesmo se ela for pequena. Não adianta querer justificar: eu sou jovem, eu ainda sou pequeno. Não, depende de como você vai fazer esse itinerário. Se desde pequeno você não tiver intimidade com o Senhor, não vai ser depois. Santa Gertrude de Helfa, a primeira teóloga sobre o Sagrado Coração de Jesus, ela foi entregue ao mosteiro de Helfa com 4 anos de idade.
e já começou a fazer a experiência com Jesus. Odetinha, com 4 anos de idade, segundo os relatos, ela brincava com Jesus na paróquia Imaculada Conceição de Botafogo. Hoje a gente pode constatar isso. São Geraldo Magela, Santa Teresinha de Lisieux, com 4 anos de idade. E é justamente dentro da fase de aprendizado da criança, por isso não podemos subestimar. A criança na faixa justamente de 3, 4, 5 a 6 anos, ela é muito mística. É um momento privilegiado. Por isso, queridos pais, queridos avós, não deixem de colocar a vida de oração, mostrar os bons exemplos para que possa ter caridade e amor para com o outro. Porque se você não dá o testemunho, vejam, esse soldado, ele perfurou, jorrou sangue e água, mas ele testemunhou. Provavelmente, segundo o histórico, seria o que nós chamamos de São Longuinho. Eu não sei se vocês conhecem uma tradição, porque nós temos dentro desses roteiros católicos turísticos, por muitas partes do mundo, principalmente Israel, mas existe uma cidade na Bélgica chamada Riche, onde lá existe um santuário do Sagrado Coração, onde tem numa ampulheta um tecido, segundo os estudos, como santo sudário da época de Jesus, com as gotas de sangue, segundo São Longuinho havia guardado e depois se perdiçou e fica lá. Está a questão de 30 quilômetros ali da capital de Bruxelas, esse santuário, onde no período de verão, de 1 hora, é apresentado para veneração pública. Aí a questão de fé. Eu tenho fé, portanto, quando passei por lá, estive, acredito e alimenta a minha fé. Viver esta solenidade do Sagrado Coração de Jesus é observar como que eu estou administrando a minha humanidade na busca da santidade. Porque a tensão é sempre entre o humano e o divino. E a última exortação que o Santo Padre Papa Francisco nos deu é justamente sobre a santidade. E se nós não estudarmos com detalhe o capítulo 2, que é um capítulo muito polêmico, no sentido de que, na realidade, o nosso mundo está sendo, de novo, sendo contagiado pelo gnosticismo e pelo pelagianismo, onde nos mostram uma falsa piedade, uma falsa santidade. Então, a igreja, ela é sábia, ela nos dá sempre instrumentos que podem nos ajudar a viver uma profunda espiritualidade. Então, queridos irmãos, vamos pedir a Deus, que Ele, que é cheio de bondade e misericórdia. Momentos que a gente pode dizer assim, mas eu não sei rezar. Diga só, Senhor, dá-me um coração manso e humilde. Jaculatória ajuda muito. Mas procure ter um amor profundo pela Sagrada Escritura, conhecer a Sagrada Escritura, meditar a Sagrada Escritura, mas colocar em prática o Santo Rosário. Como é bonito a gente ver no Brasil como está crescendo cada vez mais o terço dos homens. Hoje os homens já não tem mais problema. Eu acho bonito, todas as vezes que eu estou passando ali pelo Maracanã, ainda na Tijuca, onde tem aquela Praça dos Cavalinhos, que eles chamam, é tão bonito você ver, o mesmo em torno do Maracanã, hoje você já vê homens, rapazes, caminhando, fazendo caminhada, mas com um terço. Isso é, numa cidade como o Rio de Janeiro, o grande desafio. Quando a gente vê paróquias como São Rafael e tantas outras, são verdadeiros pelotões. Em Aparecida, mais de 80 mil homens, é a oração, a força da oração. E tudo isso brota do coração de Jesus. A água e o sangue. Por isso, a Eucaristia, a festa de hoje, também nos remete a adorar o Senhor. Que bom que esta casa é dedicada ao Sagrado Coração e disponibiliza o tempo, o espaço, para que o Senhor possa ser adorado, louvado e glorificado. Foi o que Santo Agostinho respondeu quando lhe perguntaram:
Porque Deus criou o homem para adorá-lo, para glorificá-lo. Então que Deus derrame muitas bênçãos. Que bom que essa comunidade essa semana recebeu a visita também do nosso cardeal. Isso mostra cada vez mais que essa comunidade está na igreja, a serviço da igreja e para a igreja. É um carisma a serviço da igreja. Por isso não tenham medo, mesmo através de às vezes algumas possíveis provações, faz parte da vida. Ou vocês acham que a gente não tem provações também? Pelo contrário, toda hora. Toda hora. Às vezes, hoje com esse bendita parafernália do celular, que entrou na vida, você não tem um minuto de sossego, porque o tempo todo sempre chegam algumas notícias boas e outras também às vezes de conflitos. Mas tudo deve ser feito da maneira como Jesus, manso e humilde de coração. E para isso nós precisamos ter fé, e muita fé. Vocês têm fé? Sim! Então vamos juntos professá-la. Creio